Alô, bom dia! Estamos de volta nesta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos. E eu, talvez vocês não saibam, vou para a cama lá por 10h30, 11 horas, porque, como é costume entre as pessoas idosas, é bom manter o sono sempre em dia. Então eu me recolho junto com as galinhas, como se dizia antigamente. E eu estava quase pegando no sono quando um amigo desesperado ligou-me perguntando se era verdade que Israel estava sob ataque. Tive que pedir-lhe 5 minutos para responder. Fui investigar aqui nas minhas fontes de informação e não era verdade. Perguntei-lhe: de onde você tirou essa notícia? Não, tá rolando aí no X. Mas não era verdade. Entretanto, contudo, Israel está sim em alerta máximo, esperando um ataque do Irã. As últimas informações que eu tenho são as seguintes: Israel colocou todas as suas embaixadas em todo o mundo em alerta máximo e orientou as autoridades a evitarem sair em público, pois temem a retaliação iraniana. Itai Blumenthal, repórter do meio de comunicação local israelense do Canal 11, deu a notícia na plataforma X, na rede X. Ele afirmou que representantes israelenses em embaixadas ao redor do mundo foram evacuados para locais alternativos. Ele acrescentou que esses funcionários de embaixada também foram alertados para evitar eventos públicos à medida em que crescem as preocupações sobre um ataque iraniano a qualquer uma dessas embaixadas. Ele acrescentou: como parte das avaliações para uma resposta iraniana, publicamos essa noite que o nível de alerta nas embaixadas israelenses em todo o mundo foi elevado ao nível máximo. Várias missões em vários países foram evacuadas após uma avaliação da situação pelo Shin Bet e pelo Ministério das Relações Exteriores, disse ele. Já um repórter acrescentou: alguns dos representantes israelenses no exterior foram transferidos para locais alternativos e também foram solicitados a não comparecer a eventos públicos nesse momento. O Express da Inglaterra diz que isso ocorre dias depois de um ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, que matou 11 pessoas. A Síria alertou posteriormente que o Irã poderá demorar apenas 48 horas a responder. Poderia, mas as 48 horas já passaram e não houve o ataque. Mas uma notícia importante aqui, ou melhor, não é uma notícia, é uma reflexão. O famoso escritor Jim Rickards, fez uma avaliação do que está acontecendo na Ucrânia nesse momento, envolvendo, claro, Rússia e OTAN. Ele disse que a Rússia está sendo derrotada lenta, mas firmemente. A Rússia está derrotando, lenta, mas firmemente a Ucrânia, o que está se tornando cada vez mais óbvio para todos, disse ele, exceto para os mais obstinados anti-Rússia. Isso, disse Rickards, está levando o desespero aos círculos de elite ocidentais determinados a deter a Rússia de uma forma ou de outra. Na opinião da OTAN, segundo Rickards, não se pode deixar Putin vencer. A OTAN pensa que se Putin vencer na Ucrânia, ele passará a seguir para os estados bálticos, para a Polônia e para outros lugares. Sabe-se que o Ocidente está ficando desesperado com base nas recentes ameaças do francês Emmanuel Macron de enviar tropas para a Ucrânia. O vice-presidente da Duma russa, Piotr Tolstói, que é descendente do famoso escritor Leon Tolstói, emitiu um comunicado dizendo que ele alertou as tropas francesas, dizendo que serão alvos prioritários das forças russas caso entrem na Ucrânia. Embora a França envie tropas independentes da OTAN, isso coloca-nos num caminho muito perigoso que, em última análise, conduz a um conflito direto entre OTAN e Rússia. E esse caminho terminará possivelmente numa guerra nuclear. Tolstói acrescentou que seriam necessários apenas 2 minutos para explodir Paris.
Não é difícil imaginar, diz Rickards, a rapidez com que as coisas poderiam agravar-se se a França decidir enviar tropas para a Ucrânia. Bem, agora uma notícia bastante curiosa envolvendo Donald Trump. Vocês sabem, os americanos têm uma metáfora muito engraçada para a dissimulação. Por exemplo, ele mijou na perna do seu colega e disse que estava chovendo. É uma metáfora para a dissimulação. E isso está acontecendo na Suprema Corte do Condado de Nova York em relação a Donald Trump. Uma grande dissimulação. Bem, o caso é complicado, é longo para explicar, mas em resumo é o seguinte. O promotor público de Manhattan, o senhor Alvin Bragg, acusou Donald Trump de falsificação de registros comerciais, inclusive de Trump ter enviado dinheiros para a senhora Stormy Daniels por, digamos assim, favores sexuais no passado. E isso estava mascarado na contabilidade de Donald Trump. Pois bem, o promotor levou o caso aos tribunais, o caso chegou à Suprema Corte do Condado de Nova York, que é presidida pelo juiz interino Juan Merchan, esse que aparece aí na tela. Pois bem, o juiz Juan Merchan condenou essa semana Donald Trump a um silêncio absoluto, que está sendo apelidado aí de Rush Money, sobre o assunto. Donald Trump não pode falar nada, absolutamente nada a respeito. E aí vem a história, ou seja, a metáfora para a dissimulação. O pensador americano publicou hoje, através de Thomas Lifson, o seguinte: o juiz do caso apenas dissimulou. Ele disse que ele emitiu uma ordem de silêncio a Donald Trump e especificou que não estava emitindo uma ordem de silêncio, que violava os direitos da primeira emenda de Trump. Ao mesmo tempo, alegou que não violou os seus direitos da primeira emenda. O nome técnico, embora menos extravagante, é dissimulação em relação à decisão do juiz. Trump não pode falar nada a respeito do seu caso, mas isso não é uma violação ao seu direito de falar sobre o caso. Entenderam? Não, nem eu. Você não pode falar nada, mas isso não é uma ordem que te impeça de falar alguma coisa. Mas não pode, entendeu? Daí vem a metáfora. Faz xixi na perna do coleguinha e diz, tá chovendo, né? Pois é. Agora, o engraçado é o seguinte, vejam só que interessante. Este perfil é de Lauren Marchand, filha do juiz Juan Merchan. Esse é o perfil de uma empresa de Lauren de consultoria. E o detalhe interessante é que Trump aparece no perfil atrás das grades. E aí, claro, Donald Trump teve que criticar o juiz. Ele o fez na sua conta no Truth Social, dizendo que isso é impor hipocritamente uma ordem de silêncio antes do seu julgamento no dia 15 de abril, sugerindo que o ativismo partidário da filha do juiz é um indicativo de um conflito de interesses, assim como os democratas já fizeram no passado. Então, escreveu Trump, deixe-me ver se entendi. A filha do juiz tem permissão para postar fotos dos seus sonhos em colocar-me atrás das grades, mas eu não tenho permissão para falar sobre os ataques contra mim e os lunáticos tentando destruir minha vida e impedir-me de ganhar as eleições presidenciais de 2024, que, aliás, estou dominando. Talvez o juiz me odeie tanto porque sua filha ganha dinheiro trabalhando para prender Trump. E quando ele decide contra mim, repetidamente, ele está tornando a empresa da filha e a filha cada vez mais rica. Como isso pode ser permitido?
Pois é, detalhe. Trump, como vocês já viram, então não pode falar nada, nem se defender publicamente do seu caso, mas a filha do juiz pode. Só que o interessante é que o juiz é, evidentemente, muito ligado ao Partido Democrata. Então aqui o Revolver News fez um comentário que não nos parece estranho, embora seja em relação aos Estados Unidos. Disse o comentário do Revolver News: bastante juvenil para alguém de 30 e poucos anos, que é uma profissional, falando da filha do juiz, bem como filha do sujeito que preside o falso julgamento em que Trump tem que ficar com a boquinha calada em relação à denúncia de Alvin Bragg, de que Trump mascarou lá a sua contabilidade. Mas, novamente, é menos chocante quando você percebe que a filha do juiz Merchan está profundamente envolvida na máquina democrata. Além disso, considere o fato, 2 pontos. A própria ideia do juiz Merchan supervisionar esse julgamento é totalmente ridícula e mais um golpe para o nosso outrora respeitável sistema judicial. O que estamos testemunhando aqui são níveis absurdos e ainda por cima ele está pressionando para silenciar qualquer outro, não só Trump, qualquer outro que fale sobre isso com essas ordens de silêncio. Não se pode falar do caso. Bem, tirando a parte engraçada dessa história, todo o resto é chocante. Pelo menos 2 coisas são bastante chocantes. A primeira é que, ao que tudo indica, já sabemos qual será a decisão do juiz, não é? Culpado ou inocente? O que você acha? O que você acha que o juiz decidirá pela notória manifestação de sua filha contra Trump e o seu notório envolvimento com o Partido Democrata? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Isso é chocante. Na Suprema Corte de Nova York, nos Estados Unidos, juízes falando fora, ou melhor, parentes dos juízes falando fora dos autos, mas um parente bem próximo, uma filha, indica, claro, que o juiz certamente não vai com a lata de Donald Trump. E o mais chocante disso é que os Estados Unidos, quem diria, parecem cada vez mais com uma república bananeira, não é não? Pois é, quem diria? Acontece o seguinte, lá nos Estados Unidos, o pessoal que domina o subsolo político, por assim dizer, está dando uma maior festa, mas o outro lado não foi convidado. Então é exatamente isso que está acontecendo. Na festa estão juízes, promotores, jornalistas, políticos e todo o outro resto do espectro político, a ala conservadora, por assim dizer, não está convidada, não foi convidada para a festa. Familiar, não? Muito familiar, pois é. Muito bem, por enquanto é isso. Eu tenho outras informações, mas como o vídeo já está adiantado, vou deixar para a próxima oportunidade. Mas quero terminar mandando um super abraço para o Fábio Kinsel, que é membro desse canal. E também quero mandar um super abraço para a Natália Oliveira, do Rio de Janeiro. Ela também é membro do canal e reclamou: escuta, eu sou membro do canal e não recebi meu abracito ainda. Pois está recebendo agora com muito prazer. Um super abraço, Natália Oliveira, beijo no coração, Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se a sua inscrição ainda está de pé, ainda existe. Eu sei que você se inscreveu no canal nesses últimos dias, mas pode ser que agora já não esteja mais inscrito. Mistérios acontecem aqui na plataforma. Se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.